A doutora Maria Emília, que é especialista em tratamento para crianças, tem uma pergunta aqui de um internauta. Como as crianças reagem aos diferentes tipos de vírus comparado aos adultos? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu fiz a minha residência médica na USP de Ribeirão Preto, então é um prazer estar aqui colaborando para o esclarecimento desse importante tema sobre a vacinação para o público da cidade de Ribeirão. Bem, a imunidade em crianças é muito mais, digamos, eficiente em relação a doenças virais do que um idoso, por exemplo. Eu tenho até um slide sobre isso, eu posso mostrar um pouco mais, mas basicamente nós passamos a pandemia inteira sem ouvir falar de criança adoecendo, né? E de repente as crianças passaram a morrer, inclusive, segundo notícias da imprensa. Isso é um tema muito longo, eu acho que vale a pena eu expor a minha apresentação, porque ela vai ser mais abrangente e numa próxima oportunidade nós podemos falar mais sobre esse assunto. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, vamos ver se está certo. Opa, não. Vocês estão vendo? Sim? Sim, está claro. Siga, por favor. 10 minutos, vou procurar falar rapidamente. Então, o objetivo é discutir um pouco sobre as vacinas contra a Covid e o passaporte sanitário. Eu sou médica há 33 anos, tenho pós-graduação em perícias médicas e entrei nesse tema de vacinas estudando a vacina anti-HPV e, a partir do advento da Covid, as vacinas. Então, declaro que não tenho nenhum tipo de conflito de interesse com esse tema, mas tenho interesse declarado na manutenção da nossa liberdade, dos nossos direitos individuais e da autonomia médica. E eu quero dizer que o Código de Ética Médica, ele coloca alguns princípios fundamentais, né? E um deles, no inciso 13º do capítulo 1, diz que o médico comunicará às autoridades competentes a quaisquer formas de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida. E por esse motivo, esse assunto é extremamente importante, porque ele traz uma série de ponderações a respeito dessa questão de se realmente essas vacinas que estão aí são viáveis do ponto de vista de benefícios em relação ao risco e uma série de outras ponderações. Então, quero relembrar que o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 15º, ele diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, me causou muita estranheza a afirmação do Dr. Valdez, dizendo que ele acha natural que alguém seja obrigado a se vacinar ou terá restrições de circulação dos seus direitos individuais. Eu tenho acompanhado várias pacientes, pessoas literalmente desesperadas porque estão sendo coagidas a não perder o emprego e agora ameaça em relação aos filhos, né? Então, realmente é totalmente diferente. Então, nós estamos aqui falando da diferença entre totalitarismo e democracia. Várias manifestações anti-passaporte sanitário estão acontecendo no mundo, né? França, Alemanha, Países Baixos, Holanda, Itália, né? Vimos agora Inglaterra, Canadá, a manifestação dos caminhoneiros, a própria Austrália, Nova York e no Brasil. Então, nós temos visto que essa ideia de passaporte sanitário representa controle social disfarçado de proteção da sua saúde, né? Isso não se trata de saúde, infelizmente. E a realidade que nós estamos vendo é isso aqui, campos de quarentena em que as pessoas são isoladas por 15, 21, 30 dias ou até mais, dependendo da decisão da autoridade que decide restringir a movimentação de uma pessoa simplesmente porque ela não deseja ser vacinada. Isso aqui relembra os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, não tem absolutamente diferença nenhuma, talvez só faltem os formos no momento, né? Esse é o site do governo australiano, mostrando essas instalações,
que são lamentáveis, né? Então, nós estamos vendo essa perda progressiva de direitos individuais com base supostamente na proteção da sua saúde. E aqui eu quero deixar uma lembrança sobre o juramento de Nuremberg, em que isso aconteceu em função dos abusos que aconteceram em relação a pessoas, em geral, membros de grupos, por exemplo, judeus, homossexuais e afins, e a partir daqui aconteceu o Código de Nuremberg, em que foram definidos parâmetros de respeito à liberdade humana, à saúde humana, né? Então, um dos pontos é exatamente a questão de garantir a possibilidade do termo de consentimento informado. Isso é fundamental e nós vamos discutir sobre isso. E já que estamos falando de leis, esse senhor aqui, Wilhelm Frick, ele era um político nazista, aqui estamos na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ele formulou a lei habilitante de 1933 e as leis de Nuremberg. No seu julgamento de Nuremberg, ele argumentou que ele nunca pretendeu que as leis de Nuremberg pudessem ser utilizadas para assassinatos em massa, embora admitisse que isso acabou acontecendo, né? E o fato é que vários foram responsabilizados pelos crimes contra a humanidade, foram executados com enforcamento, e esse foi o destino do senhor Frick, né? Então, é importante que nós falemos um pouco sobre como esses medicamentos, essas vacinas e medicamentos imunobiológicos normalmente são desenvolvidos. Então, normalmente existe um processo que inclui desde a prova de conceito, depois os testes pré-clínicos, as fases clínicas 1, 2, 3, aí, atenção que sempre se termina uma para se iniciar outra, né? E aí a aprovação do governo, da agência regulatória, acontece somente no término da fase 3, e aí acontece a fase 4, com medidas de farmacovigilância e, eventualmente, se for uma vacina, a vacinação em massa. Vejam que esse processo, em geral, dura 14 anos, né? Existe todo um investimento, um procedimento característico nesse paradigma, e a fase 3 se caracteriza por estudos randomizados, multicêntricos, geralmente realizados em vários países, e somente no final da fase 3 é que acontece o processo de submissão para que esses produtos sejam aprovados, né? E isso é um procedimento normal, né, que nós vemos. E aí o que aconteceu nas vacinas contra a Covid é que todo esse processo que leva de 10 a 14 anos, quando acontece, várias doenças que nós conhecemos não tem vacina até hoje, né? O que aconteceu é que esse tempo foi extremamente encurtado e vimos que em torno de um ano, praticamente, as vacinas foram criadas, desenvolvidas, testadas e aplicadas, né, na população mundial. Isso por conta desse novo conceito de paradigma pandêmico. Nós temos esses artigos publicados na Nature e no New England Journal of Medicine. Então, vejam, todo o desenvolvimento tradicional que fazia uma sequência, uma fase após a outra, agora admite a superposição de fases e, obviamente, isso compromete a segurança, porque os estudos na fase pré-clínica em animais, eles devem contemplar a genotoxicidade, a lesão ao material genético, a teratogenicidade, o risco de malformações e a carcinogenicidade, o risco de tumores, né? E isso não é possível fazer em 6 meses. Isso não é possível, né? Então, essa aprovação também depois da fase 3 é muito crítica. E aí nós temos essa situação das vacinas sendo um grande negócio, né? Só a Pfizer envolve 63 bilhões, nós estamos falando de um negócio de 200 bilhões por ano, né? Em que agora, diante do conhecimento que a imunogenicidade é baixa, se propõe a ocorrência da terceira dose, da quarta dose, da quinta dose, ou seja, isso nunca vai acabar, né? Isso não vai acabar, porque esse negócio é uma máquina, né? Então, nós temos que ter noção disso. E aí, vemos aqui que a infectividade do SARS-CoV-2, do vírus da Covid, é baixa comparado à cachumba e sarampo, né?
E o Dr. John Ioannidis, da Universidade de Stanford, ele mostrou nesse artigo que o risco de morrer de Covid, ele varia entre 0,59 na faixa etária mais velha a 0,0027% numa criança, ou até um jovem até 19 anos. Isso significa 2,7 em 100 mil habitantes, na faixa extrema 6 pessoas, arredondando a cada 1.000 habitantes, né? O risco de morrer de Covid. Então, o que nós vimos foi exatamente essa evolução. Em dezembro apareceu a Covid, em março se decretou pandemia, em abril já existiam 3 plataformas vacinais, em 6 meses as vacinas já estavam sendo aprovadas, vacinas entre aspas, né? E se começa a vacinação em janeiro do ano passado, e em dezembro nós temos um cenário dessa tentativa de exigência de passaporte sanitário, exigindo vacinação com esses produtos experimentais, uma campanha maciça de desinformação, as pessoas não estão cientes dos riscos, e a subnotificação de eventos adversos. Sempre baseado na frase, né, na afirmação de que não existe tratamento para a Covid. Então, eu pergunto, como nós podemos aceitar isso, né? Isso se baseia sempre nessa afirmação de que é necessário, que não existe tratamento e que é necessário desenvolver e aprovar vacinas feitas em tempo recorde, né? O próprio trabalho da AstraZeneca, que está em fase 3 experimental, ele fala exatamente isso. Atualmente não existem tratamentos específicos disponíveis contra a Covid, e o desenvolvimento acelerado de vacinas é urgentemente necessário. E que as vacinas seriam a única forma de controlar a pandemia de Covid, são seguras. Isso aqui é uma afirmação perigosa, né? Isso aqui beira a propaganda enganosa, porque vacinas sempre foram instrumentos de prevenção, nunca foram de tratamento, né? E vacinas aprovadas e testadas, entre aspas, em 6, 7 meses, absolutamente não podem ser seguras, né? E outro absurdo é que nós precisamos vacinar 100% da população mundial para acabar com a pandemia de Covid. A própria OMS chegou a reformular o conceito e combateu o conceito de imunidade de rebanho, que sempre foi algo totalmente aceitável e aceito na medicina, né? Então, nós vimos recentemente o congresso da Organização Médicos pela Vida, o estudo feito na cidade de Itajaí, que envolveu 220 mil pessoas, mostrando que a profilaxia com ivermectina era capaz de derrubar a mortalidade, né? Diminuiu a taxa de infecção, a mortalidade e a chance de morrer por Covid. Ou seja, então, quando se diz que existiam 70 pessoas entubadas na UPA, eu pergunto, eu gostaria de saber se essas pessoas tiveram acesso ao tratamento precoce com medicamentos reposicionados, porque é lamentável que pessoas estejam nessa situação e passem por isso. Então, eu tenho falado sobre esse tema, né? As vacinas são experimentais. Esse aqui é um vídeo que, infelizmente, não tenho tempo para passar, mas é a pessoa responsável na Anvisa por aprovar, basicamente, as vacinas, e ele diz nesse vídeo que nós vamos autorizar o produto ainda em caráter experimental, que nós precisamos acompanhar o desempenho nessa experiência de uso emergencial, né? Então, aqui tem as datas, os links do Clinical Trials, que é o banco do governo americano. Então, eu pergunto, essas mentiras que estão acontecendo e as pessoas estão sendo levadas a acreditar que estão tomando vacinas, né? Infelizmente, eu preciso discordar do colega anterior, que diz que as vacinas são absolutamente eficazes. Esse é o trabalho do professor Bruno Campelo, né, que é o especialista em análise estatística de dados. Ele tem estudado, se debruçado sobre os dados da vacinação, e ele mostra no trabalho dele que a queda que aconteceu não teve absolutamente nada a ver com a vacinação, né? Já estava acontecendo esse mecanismo e nessa ocasião, em 2 meses, havia menos de 10% da população brasileira vacinada. Portanto, existem dados conflitantes sobre essa certeza absoluta de que as vacinas estão fazendo tudo isso. E aí nós vemos a grande variabilidade das mutações, e vejam, hoje em dia nós temos um cenário de muitas mutações virais, e as vacinas continuam sendo feitas com aquela cepa do início da Covid. Então, um minuto, doutora, um minuto para a conclusão. Obrigado.
para vocês o seguinte, e essa liberdade, né, a diferença entre uma relação sexual consensual e um estupro é o consentimento. As pessoas estão sendo inoculadas e obrigadas a serem inoculadas com esses produtos sem que elas tenham consentimento do que está acontecendo. O conteúdo realmente, infelizmente, não tenho tempo para mostrar. Eu acho que seria muito importante que as pessoas tivessem noção do que está acontecendo, né, em relação à presença de produtos totalmente, inclusive produtos que nunca foram usados em seres humanos, que não têm autorização para estarem presentes, a quantidade de partículas virais que estão sendo inoculadas nos produtos de terapia gênica é algo inacreditável, né? Nós vamos enfrentar uma série de problemas em relação a isso. E eu quero dizer o seguinte, nós temos agora essa situação das vacinas feitas com a pior parte do vírus, com a proteína S, né, que é a proteína capaz de lesar os tecidos e fazer autoimunidade, fazer lesão endotelial, e nós estamos vendo isso acontecer. Eu tenho acompanhado autópsias, eu sou a perita do caso da Isabelle Borges Valentim, a menina de 16 anos que morreu, e, infelizmente, essa situação, nós estamos vendo isso acontecendo todos os dias, né? Pessoas com trombose venosa, AVC, trombose cerebral, infarto, trombose, miocardite, isso é o que temos para o momento, né? Então, eu lamento profundamente de ouvir colegas médicos aqui recomendando e achando natural fazer com que as pessoas paguem por exames para provar que elas podem circular livremente, só atenta contra a Constituição brasileira, né? Isso não é medicina. Então, eu quero dizer para vocês que vamos chegar a esse ponto de achar natural e ter que derreter corpos, porque a expectativa de pessoas que vão morrer é muito grande, né? Isso aqui são mais de vários estados, mais de 21 estados americanos que estão aceitando liquefazer cadáveres porque a expectativa de óbito é muito grande. Então, eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e permaneço à disposição. Muito obrigado, doutora, pela sua participação.